dia a todos. Hoje eu estou em Minas Gerais, né? Tá um friozinho gostoso. O tema que a gente vai estudar hoje é uma antiga profecia no livro de Isaías. Você pode abrir sua Bíblia aí no livro de Isaías. A gente vai estudar essa profecia. Pode abrir sua Bíblia em Isaías capítulo 56. Irmãos, Isaías 56 é uma das profecias messiânicas? Não, né? Mas é uma das profecias a respeito dos últimos dias da casa de Deus. E ele vem falar aqui dos estrangeiros. Olha só o que diz aqui a Bíblia em Isaías 56, verso 3. Não fale o filho do estrangeiro, e se houver unido ao Senhor, dizendo, certamente o Senhor me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco, eis que eu sou uma árvore seca. Verso 4. Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os sábados, e escolhem aquilo que me agrada, e abraçam a minha aliança. Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. Assim, ó, darei na minha casa e dentro dos meus muros um nome melhor do que filhos e filhas, tá bom? E ele compara a guarda do sábado como está dentro da casa de Deus e dentro de um muro. Preste atenção nisso. Quando ele chega no capítulo 58 de Isaías, ele faz um apelo. E você preste atenção a esse apelo, que essa é a mensagem que ele pede para a gente pregar. Isaías 58, 12. Essa é a profecia. Olha só o que diz aqui em Isaías 58, 12. Preste atenção agora. Nós vimos em Isaías 56 que Deus chama os eunucos, os estrangeiros, a guardar o sábado, e isso é como se tivesse um muro em volta. É um muro de proteção contra o quê? É um muro de proteção contra o pecado. Agora, olha o que diz aqui em Isaías 58, 12. Os que de ti procederem, da tua descendência, o teu remanescente, edificarão as antigas ruínas, levantará o fundamento de muitas gerações e será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para morar. Então, ele diz aqui, ó, os que de ti procederem, levantará os fundamentos de muitas gerações. Aí ele diz duas missões nossas. Será chamado reparador de brecha e restaurador de veredas. Que seria essas duas funções nossas hoje? A gente vai ver, é um joguinho, essa aqui é uma conexão bíblica. O que é ser um restaurador de brechas e o que é ser um reparador de veredas? Primeiro a gente vai trabalhar só nas brechas do muro. O que é ser um reparador de brechas no muro? O muro com brechas. O que é ser um reparador de brechas? Abra sua Bíblia em Isaías 30. Preste atenção à conexão, certo? Eu preciso que você se concentre nesse começo. Isaías 30. O que é ser um reparador de brechas? Isaías 30, verso 8. Vai, pois, Isaías 30, verso 8. O que é ser um reparador de brechas? Amém? Verso 8. Vai, pois, agora, escreve isso numa tábua perante eles e registra num livro, para que fique até o último dia, para sempre, perpetuamente. Então, quando é que foi escrito isso? Para quando foi escrito isso? Para que fique para os últimos dias, para sempre, perpetuamente. O que ele diz aqui, ó? Verso 9. Porque este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Então, pela Bíblia aqui, quem é rebelde, quem é mentiroso? Quem não quer o quê? Ouvir a lei do Senhor. Verso 10. Dizem aos videntes, aos profetas, né? Não vejam aos profetas, não profetizem. Não dize para nós o que é reto, dize para nós coisas aprazíveis. E vede para nós o quê? Ilusões. Veja o que eles estão pedindo. Diga aos profetas, não fale a verdade, fale o quê? Fale ilusões, fale mentiras. Aí o que ele diz aqui? O que essas pessoas que são rebeldes, mentirosas, não querem ouvir a lei do Senhor? O que a Bíblia diz sobre ele? Verso 11. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda. Lembra Isaías 58, 12, que a gente acabou de ler?
e será chamado reparador de vereda e restaurador de brechas. Ele está dizendo aqui, ó, as pessoas que não querem ouvir a lei do Senhor estão se apartando da vereda. Ao verso 11 diz, ó, fazei que o Santo de Israel pare de estar no meio de nós. Eles não querem a presença do Santo de Israel. Eles querem o quê? Coisas aprazíveis, coisas boas, coisas legais, divertidas, né? Aí o verso 12 ele complementa. Por isso assim diz o Santo de Israel. Porquanto rejeitam esta palavra, confiam na opressão e perversidade, e sobre isso vos estribais. Presta atenção agora, gente. Agora vem a conexão do texto, ó. Verso 13. Por isso, essa maldade, que maldade? De não querer ouvir a lei do Senhor, vos será como a brecha de um muro alto, que formando uma barriga, está prestes a cair, e cuja queda vem subitamente. O que é essa maldade de não querer ouvir a lei do Senhor? É como uma brecha em um muro bem alto, que formando uma barriga, está prestes a cair. Alguém já viu um muro torto? Você andando na rua assim, você viu um muro bem alto, um muro torto. Aí quando você vê o muro torto, o que que chega à conclusão na sua cabeça? Esse muro vai cair. Esse muro tem um buraco, esse muro vai cair. A Bíblia está dizendo o quê? Ó? Não querer ouvir a lei do Senhor, não querer andar nas veredas do Senhor, é como se fosse uma brecha no muro. Ou seja, aquele muro de proteção do pecado, de Isaías 56, ele está o quê? Está aberto. Está aberto. O muro de proteção contra o pecado está aberto. E aqui, essas pessoas que não querem ouvir a lei do Senhor estão construindo um muro com uma enorme barriga. E quando você pega o pedreiro e o pedreiro constrói um muro torto, aí você diz assim: ô pedreiro, o muro tá torto. Aí o pedreiro, quando tá com preguiça, ele diz o quê sobre o muro torto? Não, eu tiro o defeito quando? Eu tiro o defeito onde? No reboco. Exatamente. Ele diz assim: ah, tá torto, mas eu tiro o defeito no reboco. Será que essas pessoas vão tentar construir um muro torto e vão rebocar? Vamos ver o que é que a Bíblia vai dizer. Ezequiel capítulo 13, verso 5. Ezequiel 13, verso 5. Então vamos lá. Vamos só fazer a conexão aqui para não esquecer. Isaías 56. Os eunucos que se chegam para guardar o sábado entram dentro dos muros do Senhor. O muro é um muro de proteção contra o pecado. Isaías 58, 12 nos chama como reparador de brecha e restaurador de veredas. Em Isaías 30, reparar os falsos profetas que não querem ouvir a lei do Senhor estão construindo uma parede com brechas e não querem andar nas veredas. E aqui, Ezequiel 13, verso 5, vai falar o que é que esses profetas estão fazendo com as brechas. Vamos ver? Ezequiel 13, 5. Não subistes as brechas, nem reparastes o muro para a casa de Israel, para estardes firmes na peleja do dia do Senhor. Viram vaidade, adivinhação mentirosos que dizem o Senhor falou, quando o Senhor não os enviou, e fazem que espere o cumprimento da palavra. Então, os falsos profetas, né? O Senhor disse isso, o Senhor disse aquilo, quando o Senhor não falou. Verso 7. Porventura não tivestes visão de vaidade, não falastes a adivinhação mentirosa, quando dissestes o Senhor diz, sendo que eu nada falei. Porquanto assim diz o Senhor Deus: como tendes falhado vaidade e adivinhação mentirosa, porquanto, preste atenção agora, gente, porquanto eis que eu sou contra vós, diz o Senhor. Verso 9, preste atenção. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Não estarão na congregação do meu povo, nem nos registros da casa de Israel. Se escreverão, nem entrarão na terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor Deus. Preste atenção agora o 10, é o mais importante. Porquanto sim, porquanto andam enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz. É como se edifica
uma parede, e eis que os outros a cobrem com argamassa não temperada. Preste atenção, é como se edifica uma parede e cobre com o quê? Argamassa não temperada. O que é argamassa não temperada? É o reboco. Então, aquela parede que os falsos profetas estavam construindo, a parede torta, a parede que estava caindo, qual foi a maneira que eles encontraram para disfarçar a queda da parede? Rebocar ela, argamassa não temperada. Olha só o que diz o verso 11. Dize aos que cobrem a parede, né, com argamassa não temperada. A parede vai cair, haverá uma grande pancada de chuva, e vós, ó pedras grandes de Saraiva, caireis, e um vento tempestuoso afenderá. Ora, eis que caindo a parede, não vos dirão onde está o reboco, porquanto assim diz o Senhor Deus: fendê-la-ei a parede no meu furor, com vento tempestuoso e chuva inundar. Haverá na minha ira grandes pedras de Saraiva, na minha indignação para consumir, e derrubarei a parede que cobriste com argamassa, não temperada, e darei com ela por terra, o seu fundamento se descobrirá. Assim cairá, e perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Amém. Assim cumprirei o meu furor, a minha ira contra a parede, e contra os que cobrem com argamassa não temperada. E vos direi: já não há parede, nem os ixos que a cobriram. Profeticamente, Deus demonstra a sua ira, né, na sua vinda, né? Alguns dizem aqui, né, tem cal, né? Exatamente, algumas Bíblias aí tem falando cal. E aqui na minha está escrito argamassa não temperada, são o simbolismo do reboco da parede. Agora vamos ver o que está sendo coberto com argamassa não temperada ou cal em algumas Bíblias. Vamos lá para Ezequiel 22. O que esses profetas estão construindo com argamassa não temperada? Ezequiel 22. Os falsos profetas estão construindo uma parede com brechas. Para não mostrar a brecha, estão cobrindo com argamassa não temperada, ou cal, que é o reboco. Vamos lá para Ezequiel 22, 23. São 5 coisas que eles estão cobrindo, tá? E ele vai mostrar agora o que é que está sendo coberto com reboco. Ezequiel 22, 23. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Ezequiel 22, 23. Filho do homem, dize-lhe, tu és uma terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. 25. Conspiração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa. Eles devoram almas, tomam tesouros e coisas preciosas, multiplicam suas viúvas no meio dela. Essas pessoas aqui estão interessadas em quê? Em dinheiro, ó. Diz assim, ó, como um leão que ruge, arrebata, eles devoram almas, tomam tesouros e coisas preciosas. Então, estão interessados em dinheiro. Olha só o que, é que eles fazem, esses profetas, ó, 26. O seu sacerdote, presta atenção agora, ó, presta atenção agora. Violenta a minha lei, profana as minhas coisas santas, não faz diferença entre santo e profano, não discerne o impuro do puro, dos meus sábados escondem os olhos, assim são profanados no meio deles. Os seus príncipes no meio delas são como lobos que arrebatam a presa para derramarem sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. Preste atenção ao 28. Os seus profetas têm feito para eles cobertura com argamassa não temperada, é aquele reboco, profetizando vaidade e adivinhação mentirosa, dizendo assim diz o Senhor Deus, sem que nem eu tenha falado. Preste atenção, o que está sendo coberto com argamassa não temperada? O verso 26. Violenta a minha lei. Não, Deus aboliu a sua lei. Não tem mais lei, não. A lei é a lei do Espírito, né? Não, não precisa mais guardar 10 mandamentos, não. Profanam as minhas coisas santas. Não, qualquer música. Bota qualquer música, serve. Não, botou agora, bota qualquer música. Não fazem diferença entre santo e profano. Então, não pode usar aqui na igreja, pode usar lá no mundo, não tem diferença. Pode usar à vontade, é para Deus.
Não discerne o impuro do puro, não, pode comer qualquer coisa. Deus purificou os animais, Deus purificou o porco, tudo. Tanto faz, Jesus aboliu, pode comer qualquer coisa. E dos meus sábados escondem os olhos. São 5 coisas. Aí o que é dito lá no verso 28? Os seus profetas cobrem isso com argamassa não temperada, com reboco. Então você vê hoje um meio cristão justamente com essas 5 coisas. Violenta a lei, profana as coisas santas, não faz diferença entre santo e profano, tanto faz puro e impuro, pode comer qualquer coisa, Deus purificou todos os alimentos, né, todos os animais, e dos sábados escondem os olhos. E aí isso o quê? Faz uma cobertura de argamassa não temporada, um reboco. Mas existe uma brecha no muro. Existe uma brecha no muro. E lá em Isaías 58:12 diz o quê? Será chamado reparador de brecha. Que brecha? Que brecha? Que brecha? Abra lá em Isaías 58:12, vamos voltar para lá. Amém? Isaías 58:12. Os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, levantará os fundamentos de muitas gerações e se chamar-te-ão reparador de brechas e restaurador de veredas para morar. E brecha? Mas que brecha é a principal brecha? Qual é essa brecha do muro? Aí o verso 13 responde: se desviares o teu pé de profanar o sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e o santo dia do Senhor, digno de honra e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Então ele diz, ó, você será chamado um reparador de brechas. E ele diz, qual é a principal brecha? Qual é a principal brecha? Se desviares o teu pé de profanar o sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia. Resumindo, nós somos chamados a ser reparador de brechas e restaurador de veredas. Existe um meio em que não quer restaurar brechas e nem reparar veredas. E eles têm uma parede cheia de buracos. Para ninguém perceber os buracos, eles cobrem com reboco. E 5 coisas são cobertas com reboco. Não fazer diferença entre santo e profano, tanto faz imundo e limpo, profanar coisas santas. Dos sábados escondem o quê? Os olhos, né? E não dão atenção à lei do Senhor, né? E nós somos chamados a reparar essas brechas, a convidar o povo, fazer diferença entre santo e profano. Olha, a adoração a Deus é assim, 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 assado. Tem que ter um coração. Fazer diferença entre mundo e limpo. Pera lá, Deus não eliminou as leis de saúde da Bíblia. Vamos estudar isso com calma. Fazer diferença da lei de Deus. Calma, a lei de Deus não foi abolida. Ela é um muro de proteção contra o pecado. E, em especial, nesses últimos dias, chamar o povo a retornar à mensagem do sábado, né? Isaías 58, Isaías 62, quando um rei ia visitar outro reino, antes do rei ia visitar chegar, eles tinham que preparar o caminho para o rei chegar. Olha aqui, Isaías 62, ó, verso 10. É feito um apelo, ó. Passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aplana a estrada, limpa de pedras, arvora bandeira aos povos. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra. Dizei à filha de Sião, eis que vem a tua salvação. Eis que com ele vem o seu galardão e a sua obra diante dele. E chamar-lhe-ão povo santo, remido do Senhor. E tu serás chamada, procurada, cidade não desamparada. Quem é este que vem de Edom, de Boza, com vestes tintas? Este que é glorioso em vestidura e marcha com a sua grande força. Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Amém? Por que está vermelha a tua vestidura e as tuas roupas como as que pisa o lagar?
O que que ele diz assim, ó, quando o rei tá chegando, o outro rei fazia o quê? Prepara a estrada, ajeita os muros, pinta as entradas. Então, antes do rei chegar, ele preparava o reino para poder receber o outro rei. Tira as pedras da estrada para não atrapalhar a carruagem dele. E o apelo que é feito em Isaías 58:12, conserta as veredas, o caminho. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o caminho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Então, prepara o caminho, anda no caminho reto, caminho da lei do Senhor. Ajeita os muros de proteção contra o pecado. Se desviares do teu pé de profanar o sábado, faz diferença entre santo e profano, faz diferença entre imundo e limpo, tem honra na lei do Senhor. Nós somos chamados a reparar essas brechas que o mundo cristão hoje está derribando. O mundo cristão derrubou essas brechas, derrubou essas paredes, né? Criou brechas no muro. E nós somos chamados como restaurador de brechas para poder o país se tornar habitável, né? O país é Nova Jerusalém. E nós temos que preparar esse caminho, preparar essas brechas nesse momento para receber nosso Senhor Salvador Jesus Cristo em nuvens de glória. Amém? Nós temos uma missão especial, tá bom? Quando lá em Apocalipse 14, abra lá Apocalipse, meu último texto, é dita a primeira mensagem angélica, Apocalipse 14, verso 7. Essa mensagem, ela diz assim, ó, Apocalipse 14, verso 7. Sendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Dizendo a Deus em grande voz, temei a Deus. Qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Não terás outros deuses diante de mim. Temei a Deus não tenha outros deuses diante dele. Dá-lhe glória. Qual é o segundo mandamento? Não farás para ti imagem de escultura. Dar glória é não dar glória a imagens de escultura. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente o que tomar o seu santo nome em vão, pois vinda é a hora do seu juízo. O único mandamento que vem com juízo imediato, qual é? Não tomarás o nome do seu teu Deus em vão, o juízo, porque Deus não terá por inocente, juízo. E qual é o quarto mandamento? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E o que diz aqui em Apocalipse 14, 7? Temei a Deus e dá-lhe glória, pois ainda é a hora do seu juízo, e adorai quem? Aquele que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. A mensagem do primeiro anjo, temei a Deus e dá-lhe glória, pois ainda é a hora do seu juízo, é uma mensagem para levantar a tábua da lei de Deus de adoração a Jeová. Ela levanta a tábua. Enquanto em Apocalipse 13, aquele poder derruba a tábua, em Apocalipse 14, a gente levanta a tábua. Olha só Apocalipse 13 aqui, ó. Qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Em Apocalipse 13, 4, diz que eles adoram o dragão. Quebra do primeiro mandamento. Qual é o segundo mandamento? Não farás para ti o quê? Imagem de escultura. E se você olhar aqui no capítulo 13, verso 14, foi ordenado que fizessem uma imagem. Quebra do segundo mandamento. Qual o terceiro mandamento? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E se você observar aqui, no verso 5, capítulo 13, verso 5, ele tem nomes de blasfêmias. O que é blasfêmia? Tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. E qual é o quarto mandamento? Lembra-te do dia de sábado. E se você observar no capítulo 13, no verso 16, é posto um sinal, um selo sobre a testa e sobre a mão. Um selo, um símbolo aqui, um paralelo com o sábado. Ou seja, o que está acontecendo nessa guerra? Apocalipse 13. Um povo quer quebrar a tábua do primeiro mandamento. E em Apocalipse 14, um povo tem que fazer o quê? Levantar a tábua.
da primeira tábua dos mandamentos. Então a guerra é de adoração, a guerra é da lei de Deus. E nós somos chamados como reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país possa ser habitável. Amém? Então, essa é a sua missão, esse é seu convite e essa é a sua vida, a minha vida, tá bom? É acordar de manhãzinha, tá aqui a gente meditando e no dia inteiro a gente está pregando a quem entra em contato. Que Deus possa te abençoar e que nós possamos levantar essa tábua de adoração a Deus. Amém? Posso orar? Papai do céu, permite, Senhor Deus, pela tua misericórdia, que possamos ser usados por ti. Dá-nos sabedoria, coragem, força e fé para nos preparar, Senhor Deus, para a tua vinda. Em nome de Jesus. Amém.